Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E antes de entrar no assunto do programa de hoje, eu quero falar sobre a reunião de ontem, o café da manhã, que já está sobejamente divulgado pela imprensa, o café da manhã que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve com influenciadores, entre os quais este que vos fala, a partir da manhã de ontem no Palácio do Planalto, lá em Brasília, onde eu, inclusive, pude constatar uma certa dor, não é? Tudo que aconteceu no 8 de janeiro lá. Eu retorno ao mesmo palácio em que eu estive com Lula como jornalista pela primeira vez, que foi em 2010. Como você pode ver aqui no Palácio do Planalto, eu ainda sem barba, né, 12 anos mais jovem, 24 de novembro de 2010, Lula ainda era presidente, e aqui você vê essa imagem histórica que foi a primeira entrevista que o Lula concedeu sobre a mídia alternativa. Aqui estava, por exemplo, o Williams, do Cloaca News, falecido, né? Rodrigo Viana, hoje no 247, e tantos outros amigos, Pierre Lucena, e tantos outros amigos que estavam naquele momento lá. Éramos 10, o Lula, na verdade a SECOM, sob a batuta do Franklin Martins, selecionou os 10 blogueiros que tinham maior audiência no país, e estão todos aqui, né, além de assessores da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, para constatar o nível de destruição do Palácio Planalto. Eu fiquei bestificado ao ver, por exemplo, eu tentei achar um banheiro, né, no segundo andar do Palácio Planalto, onde ocorreu a reunião, e eu fiquei atônito praticamente ao ver que estava difícil de achar um banheiro que tivesse inteiro. Até agora, vários vidros do Palácio do Planalto não foram recolocados. Isso é inacreditável, né? Vários vidros, aqueles vitrôs grandes da fachada do Planalto, onde havia o vidro, estão tapumes de madeira, porque parece estar havendo alguma dificuldade para achar aquele tipo de vidro que tinha no Planalto. Então já conseguiram recuperar muita coisa, mas esses vidros quebrados estão com esse problema aí. E na verdade ontem a gente teve uma agenda bastante intensa que durou praticamente a manhã inteira com o presidente, e durante essa reunião o Lula falou sobre a questão dos militares, que até aqui tem sido pouco difundida, e que eu faço questão de comentar com você antes de entrar no assunto principal, que é a Operação Lesa Pátria, que vai basicamente colocar o Bolsonaro na cadeia. Você não tenha dúvida disso, que o cerco se fecha em relação a Jair Bolsonaro, e tudo isso acontece no âmbito da Operação Lesa Pátria, que pode ser chamada já de a Lava Jato do Bolsonaro. E aqui estava eu, né, começa a minha participação em tudo aquilo, nesse café da manhã, estava aqui nesse ponto aqui da reunião, e aqui o meu amigo Stucker, que como sempre está mais magro aqui, como você pode ver. Eu acho que é de tanto correr atrás do Lula nos eventos, né, para fotografar.
a simpaticíssima Janja, sempre sorridente, sempre muito solícita com aqueles que se encontram com o seu esposo. O presidente Lula e eu conversamos rapidamente, mas ele promete que haverá um apoio à mídia progressista. E aqui eu quero mostrar o trecho em que o Lula fala dos militares. O áudio não está muito bom, mas eu acredito que vai dar para entender. Então vamos lá. Desde a proclamação da República, os militares têm o direito à política. Nós tivemos, sabe, um período em que eles tiveram menos que foi 15 anos de ditadura do Getúlio Vargas. Depois nós tivemos um pequeno período em que foi a transição do Juscelino e eles, o Jânio sumiu. E depois, um grande período que é o mais longo, sabe, se você quiser pegar 85, quiser pegar 88, é o período mais longo de democracia contínua. Eu, sinceramente, acho que o papel das Forças Armadas está bem explícito na Constituição da República. Lá está escrito que as Forças Armadas são uma instituição, sabe, que existe uma função básica proteger a soberania nacional, proteger o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, sabe, e garantir que a nossa soberania funcione, tanto a soberania do espaço aéreo, a soberania terrestre, a soberania da nossa fronteira, a soberania da nossa floresta. Esse é um papel que eu acho que as Forças Armadas têm que cumprir. Para mim, eu disse ao comandante, aos 3 comandantes que foram escolhidos da Marinha, da Aeronáutica do Exército, sobretudo o general Tomai, de que não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvida com política. Como se pode ver, o presidente atribui a culpa por tudo que aconteceu no 8 de janeiro a Jair Bolsonaro e diz que foi ele quem corrompeu as Forças Armadas. É basicamente isso que ele disse. Dito isso, eu quero passar para matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. O jornal Folha de São Paulo cobriu esse evento do qual participamos e diz que o Lula combate a politização das Forças Armadas e vê culpa do Bolsonaro, que é investigado e segue refugiado nos Estados Unidos. E basicamente é isso que você ouviu nessa apresentação. O Lula diz com toda a clareza que o Bolsonaro enfiou 8 mil militares no governo e passou a cobrar dos militares ataques à esquerda e a incentivar os militares a atos golpistas. Enfim, o fato é que o assunto de hoje é realmente a Operação Lesa Pátria, que vai se constituir na Lava Jato de Bolsonaro e deve levá-lo para a cadeia. A matéria do portal UOL mostra que um mês após os atentados, as investigações avançam e se aproximam de Bolsonaro. Isso é inexorável, gente. A decisão da prisão do Bolsonaro já existe. Isso é só uma questão de adequar as provas e essa operação está chegando muito perto disso. Então vamos conhecer a operação que vai levar o Bolsonaro para a cadeia. Um mês após a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro, ainda faltam respostas sobre a omissão de agentes de segurança e uma possível participação organizada de lideranças políticas. Uma possível influência de Bolsonaro nos atentados é um dos focos das investigações da Polícia Federal e do Judiciário. O advogado Frederic Wassef já afirmou que o ex-presidente sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e negou participação no que chamou de movimentos sociais espontâneos. O advogado Frederic Wassef, então, ele nega essa participação no que chamou desses atos sociais espontâneos. Nos bastidores do judiciário e na classe política, a avaliação é que as investigações tendem a fechar o cerco contra Bolsonaro, algo visto com certa expectativa pelo Palácio do Planalto.
O ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-presidente no inquérito sobre a autoria dos atos golpistas depois que um vídeo questionando o resultado da eleição foi postado e apagado das redes do ex-presidente. O que mais pesa contra Bolsonaro até agora? A relação próxima com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso e tinha uma minuta golpista em casa. A denúncia do senador Marcos Duval, do Podemos, sobre uma suposta trama para grampear e impedir a posse de Moraes, e o mandado de busca e apreensão contra Léo Índio. A Polícia Federal já prendeu ao menos 20 suspeitos e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão em operação contra os envolvidos na organização, participação e financiamento dos atos golpistas. A Operação Lesa Pátria ela já tem 5 fases. A cada semana, a Polícia Federal investe em novas fases da operação contra bolsonaristas envolvidos nos atos de destruição. 12 dias após as invasões, os agentes deram início à Operação Lesa Pátria, que hoje está em sua 5ª fase e não tem prazo para terminar. Um dos objetivos é reunir provas para conseguir com novas ações e novos alvos. O material apreendido ajuda na identificação de participantes nos crimes. Policiais e influenciadores conhecidos da bolha bolsonarista nas redes sociais estão entre os presos. Um deles é Ramiro dos Caminhoneiros, apontado como um dos principais nomes na organização de caravanas para Brasília. Em menos de um mês, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou 653 denúncias relacionadas aos atos golpistas. Na Polícia Federal, a investigação alcança outras pessoas e foi dividida em 4 núcleos: autores intelectuais, financiadores, omissão de agentes públicos, vândalos e executores finais dos crimes. O Supremo ainda não sabe o que fará com as ações contra acusados de participar de atos golpistas e das invasões às sedes dos 3 poderes. O temor é que o grande volume de casos trave o STF. Entre as opções para desafogar o Supremo, estaria formar uma força-tarefa com servidores de outros tribunais para julgar esses casos. Em paralelo, o governo Lula promoveu uma desmilitarização do Planalto. E desde os atentados, o presidente acelerou um plano antigo de promover a retirada de bolsonaristas raiz do seu entorno. Lula deixou claro que estava promovendo uma triagem. E o Congresso está em restauração, é uma situação bastante impressionante, não é? E, enfim, tudo isso que eu relato aqui sobre essa Operação Lesa Pátria eu antecipo para você fique de olho, porque é essa a operação que vai levar Bolsonaro para a cadeia antes de qualquer outra coisa, porque os crimes contra ele estão sendo provados e provavelmente, talvez esse seja o maior crime de Bolsonaro, ter usado inclusive dinheiro público para preparar essa tentativa de golpe que você viu. Isso reúne tudo o que foi feito nos 4 anos de Bolsonaro num só crime. Então preste atenção na Operação Lesa Pátria. É ela que vai fazer justiça nesse país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.